E agora vamos abordar um assunto que é uma conquista: a longevidade populacional. Estamos vivendo mais que as antigas gerações, mas apesar de ser um fato positivo, isso não significa que a longevidade seja necessariamente saudável. Com o aumento na expectativa de vida, há também aumento das doenças degenerativas. E quem explica essa condição é o médico neurocirurgião Dr. Cláudio Fernandes. Hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião funcional. Ele fala de São Paulo e vamos abordar um tema importante. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio Fernandes Correia, aqui no Jornal da TV Noroeste, Minas Gerais. É um grande prazer falar na TV Noroeste e espero contribuir aí para todos os ouvintes sobre um tema tão relevante quanto esse aí. Doutor Cláudio, vamos falar do crescimento da população da terceira idade no Brasil, que é uma questão global. Como o senhor vê aí esse crescimento da terceira idade aqui no país? Bom, isso aí, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele fez um levantamento e publicou, coincidindo aqui no Brasil, aquilo que tem ocorrido no planeta como um todo, né? Ou seja, o aumento da população, de maneira geral. Então, aumento da população idosa, uma população que está aumentando e, junto com isso aí, é claro que as doenças degenerativas que afetam o organismo humano, elas estão diretamente proporcional a esse crescimento da população mais idosa, né? E por que às vezes, isso vem acontecendo? É claro que, em parte, por causa do avanço da medicina, que vem trazendo aí melhores condições. Vamos lembrar, antes de Cristo, Hipócrates, ele teve aí uma influência muito grande no começo de tudo, quando ele citava que, na verdade, as doenças não decorriam de uma ação de deuses, era sim da própria natureza. E isso perdurou por mais de 2000 anos. Já no meados do século XIX, com a descoberta dos micróbios, imagina o quanto evoluiu toda a medicina, porque aí foi possível, através de Pasteur, Lister e Koch, né, a identificação de bactérias e a feitura de vacinas, e aí, então, claro que a população que tinha uma sobrevida de uns 30, 40 anos, isso já aumentou expressivamente. E hoje, com todo esse avanço aí da medicina, novos fármacos, procedimentos operatórios e tudo, é evidente que a população idosa tem mais recurso para sobreviver por mais tempo. Esse é o bojo da realidade atual. Eu vejo dessa maneira mesmo. Pois é, o aumento da longevidade das pessoas versus o aumento das doenças degenerativas, né? Agora, com o avanço da medicina, isso melhorou e muito, como o senhor acabou de dizer, né? As pessoas vão viver mais, e mais com o tratamento correto, com o especialista correto, as pessoas vão viver mais e com saúde, não é isso? Essa é a grande preocupação, porque viver mais, viver com qualidade. Porque não adianta viver mais. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi aqui no Jornal de São Paulo, de um jornalista que foi num velório de uma pessoa que não era nem conhecido dele, mas um amigo dele convidou, foi, e essa pessoa morreu com 90 e poucos anos. E ele, conversando lá com um ou outro parente, falou, nossa, mas que interessante, viveu tantos anos. Ele falou, mas tinha 10 anos que ele estava na cama, né? Ele tinha tido um acidente vascular cerebral, ficou hemiplégico. Então, o que se procura, na verdade, isso que é o grande quesito, é a grande questão, é a qualidade da vida dessas pessoas, né, que tenham condições de autonomia, pelo menos, para tomar um banho, para se alimentar, para se vestir, né? Tudo isso é extremamente importante e é essa grande preocupação e é o que se procura no momento. Não adianta se só prolongar a vida, precisa prolongar com qualidade essa vida que está aí persistindo. Pois é, mas então como conduzir doenças degenerativas na terceira idade? O que fazer? Então, hoje em dia, isso está mudando agora, mas a grande
parte da medicina é tratar o problema. Então, hoje você tem um paciente que é obeso, sedentário, diabético, aumento de colesterol e triglicérides, tabagista. Então, você procura tratar as complicações advindo disso, né? Você consegue, com remédios, abaixar a glicose de um paciente diabético, um hipertenso, você consegue, com remédio, reduzir um pouco essa pressão, e com isso você, é claro, vai tentar evitar um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, vai procurar evitar aquelas consequências dessa doença. Mas o que está mudando, fundamentalmente, na verdade, é uma prevenção para que isso não aconteça. Não tenha o diabetes, não tenha a hipertensão, não tenha alterações de arteriosclerose que vão provocar o infarto e o acidente vascular cerebral. Esse é o grande quesito, é educar a pessoa para que não tenha essas doenças de base, porque elas é que vão trazer a médio e longo prazo as consequências dessas patologias que nós falamos. É lógico que tem algumas coisas, por exemplo, a todo avanço da medicina praticamente não mudou muito a realidade de vários cânceres que tem na população, vários. Alguns já são evidenciados geneticamente e podem ter modificações. Nós vamos lembrar aqui, há pouco tempo atrás, Angelina Jolie tirou as mamas porque na família dela estava provada, a mãe e uma irmã, que tinham uma predisposição genética para isso. Então, ela foi lá e retirou o órgão porque ela tinha uma alta chance de... Ela fez uma profilaxia, uma prevenção, né? É claro que um pouco radical, mas daqui a algum tempo nós vamos poder fazer aquilo, entre aspas, chamado de Photoshop genético, mudar lá no feto aqueles genes que vão provocar algumas doenças e, evidentemente, evitá-las no futuro, quando o paciente já tiver aí uma idade mais avançada. Só acho que no futuro, também nós acreditamos que nos próximos 30, 40, 50 anos a medicina vai estar tão avançada que as pessoas vão viver mais de 100 anos, pelo menos um estudo foi feito aí, como se fosse veículos, um veículo, vai lá e troca uma peça, troca outra peça, troca outra peça e vai vivendo mais e com qualidade de vida. Você acredita? Daqui uns... Olha, para me responder a sua pergunta, eu vou fazer uma questão. Há 40 anos atrás, se alguém dissesse para você que você ia ter um aparelhinho pequeno na mão, e que com ele, em qualquer parte do mundo, você entraria em contato, inclusive vendo a pessoa, conversando, fazendo operações bancárias, e usando isso para todo lado, a gente ia falar assim, olha, você tem muita imaginação, né? Mas hoje isso é realidade, nós temos aí os smartphones que permitem tudo isso. Então, é claro, a gente nunca deve duvidar, assim, de perspectivas futuristas. Nós sabemos hoje que tem uma parte do cromossomo chamada telômero que talvez ele esteja, de fato, relacionado com o próprio envelhecimento, e ainda a medicina não consegue interferir nisso. Mas, de qualquer maneira, na qualidade desse envelhecimento, você tem toda a razão. Vai ser possível você contornar isso de várias maneiras, né? Hoje a gente contorna, por exemplo, na minha área, porque esses pacientes que evoluem assim, com muita idade, eles vão ter dor por causa das alterações musculoesqueléticas, artrose, as doenças que afetam ele. Então, você tem vários procedimentos que minimizam esse tipo de desconforto, dando a ele melhor qualidade de vida por diminuir as dores e também dando mais mobilidade, permitindo ele uma série de coisas. Mas ainda está faltando muito, e esse muito vai chegando à medida que a evolução de tudo que acontece dentro da medicina vai sendo proposta e vai sendo aceita, vai sendo comprovada e aplicada no ser humano. Falam aqui até no futuro, bem, sei lá, mais longe um pouco, o ser humano vai conseguir viver até 200 anos. Nós não vamos estar aqui, mas as próximas gerações vão confirmar isso, né? Tudo é possível. Doutor Cláudio, mais alguma coisa com relação a esse tema importante da longevidade, das doenças degenerativas, alguma orientação, passar alguma mensagem aí às pessoas? Eu deixaria assim como mensagem enfatizar que a medicina preventiva
multiprofissional e integralista, que usa várias pessoas de diferentes áreas, vão, claro, permitir uma qualidade de vida bem superior a essa pessoa que teve a opção, pelos avanços que nós já discutimos aqui, da longevidade. E sem dúvida alguma que isso não é feito assim por geração espontânea, é preciso que haja um investimento pessoal para aproveitar tudo aquilo que a ciência ofereceu a esse indivíduo, né? Então, é possível, né? Hábitos alimentares, atividade física, né? Com qualidade, né? Lembrando sempre que tem que ter qualidade naquilo que se faz. Não adianta uma pessoa com 80 anos fazer uma academia que é feita lá por um jovem de 40 anos de idade, 36 anos de idade. Então, tudo é regrado e eu acho que se fizer bem feito, a pessoa tem uma alta margem, uma grande chance de ter uma qualidade de vida nessa longevidade. Ok, muito obrigado, doutor Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião funcional, que nos concedeu essa entrevista tão proveitosa, muito interessante para todos os telespectadores aqui do Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado, doutor Cláudio. Até o próximo encontro. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito agradecido.